Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, o programa desta semana recebe o professor Berenildo, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. E o assunto é essa crise com a qual os funcionários da prefeitura estão enfrentando. Agora são a bola da vez, a prefeitura entendeu que precisa mexer, fazer uma reforma administrativa e criou alguns problemas na cidade. Para isso, nós convidamos o professor para entender um pouco mais desse universo e ele veio conversar com a gente. Queria agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação recebê-lo aqui na TV Polo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Olha, na semana passada, nós tivemos uma grande manifestação aqui na cidade. Tiro, porrada e bomba, vou usar essa expressão né, da música, isso. Mas uma indignação geral no município. A gente vê que em todos os meios de imprensa e outros sindicatos também se manifestaram pela maneira com a qual o funcionalismo foi tratado numa manifestação. O sindicato liderava esse movimento. Saber do professor, o que aconteceu? Olha, eu acho que aconteceu foi um desmando, um descaso, né? Uma truculência muito forte. Nós não esperávamos que chegássemos àquele ponto. Né? Achei lamentável que falaram que foi um confronto e, na verdade, não foi um confronto, foi uma agressão da polícia e do poder público contra os professores e os demais servidores. Né? E acho que isso está completamente fora de uma realidade moderna, onde a gente procura o diálogo, procura entender a situação, a posição dos outros para chegar a consensos. Né? Então, eu acho que foi um desmando, sim. Saiu gente machucada. A gente tem um pouquinho de imagem, a gente vai mostrar um pouquinho das imagens dessas cenas. A polícia, a gente viu uma nota da polícia dizendo o seguinte, que a polícia agiu desta maneira, usando a força progressiva, segundo eles, em razão de uma resistência que os funcionários teriam criado para impedir o acesso dos vereadores na Câmara. E que aí eles não viram outro argumento para tentar garantir o acesso dos vereadores. A pergunta que eu digo é o seguinte, em algum momento o comandante da polícia chegou a conversar com as lideranças sindicais para tentar um acordo de acesso ou não? Não houve nenhum tipo de conversa, né? Eles estavam lá preparados e tal, mas não houve conversa. Os vereadores naquele momento haviam ido lá para o batalhão, né? Ali atrás da Câmara. Os vereadores de fato tentaram entrar e vocês criaram esse movimento no sentido de coibir a entrada deles. Isso houve isso. Houve um vereador que foi lá e tentou passar pelo meio da multidão. Óbvio que isso geraria, né, uma situação desconfortável, porque as pessoas se sentiram meio que afrontadas. Mas eu te asseguro que eu estava lá e não vi ninguém agredir o vereador. Não houve nenhuma agressão física, houve sim algumas pessoas um pouco mais exaltadas, né, e conseguiram barrá-lo, tudo bem? Havia um outro grupo nos fundos da Câmara, né, que tentava primeiro garantir a entrada de servidores para acompanhar a sessão e depois também tentar de alguma forma bloquear os vereadores, mas nenhum vereador foi lá. Né? O grupo de vereadores não foi lá para tentar entrar. A concentração dos vereadores foi direto no batalhão da polícia? Foi isso? Isso, eles saíram da reunião com o prefeito, no paço, no gabinete, e se dirigiram ao batalhão e ficaram lá, enquartelados. Aquartelados, né? E aí essa pediram palavra um reforço policial para ter acesso à Câmara. Isso. E a polícia em nenhum momento, a gente está vendo aí imagens da polícia, aí, bomba, né? Coisa antiga, viu, gente? A gente viu muita manifestação aí que fez lembrar outros tempos. Eu vou dizer que é o seguinte, eu tenho alguma experiência nisso, porque já participei de várias ações de licitação pública, em razão do meu trabalho, e já vi alguns comandantes, inicialmente, tentar uma conversa para que se resolva no diálogo. Isso não aconteceu? Não, o tenente, dizem que tinha um tenente lá, eu não vi. Né? Em nenhum momento ele procurou nenhum membro do sindicato, nem a diretoria do outro sindicato, do CISPUC, para conversar e pedir para que se tomasse algum tipo de providência. É óbvio que nós tentaríamos negociar, né? E que muito provavelmente os professores, os outros servidores iam entender que precisava garantir a sessão, mas não houve isso. O que houve
foi que eles já vieram e foi mesmo jogando a primeira bomba de efeito moral e logo em seguida de pimenta, né? Eu estava muito próximo deles e aí na hora comecei a lacrimejar e aquilo arde na pele, né? Eu já tive uma experiência, fazia muito tempo, eu quase nem lembrava, que foi em São Paulo ainda, numa greve do Estado, né? E então comecei a lacrimejar e fui em direção à multidão e eles continuaram, né? E depois, inclusive, de ter garantido a liberação lá dos fundos, onde os vereadores entrariam, eles ainda continuaram com a ação, atirando, e não só as bombas de efeito moral nem de gás, também atiraram com balas de borracha, atingindo muitos servidores. Aí já houve realmente um excesso, porque se o objetivo era garantir o acesso dos vereadores, a gente está dizendo isso, olha, vou botar mais um pouquinho das imagens aí, porque há necessidade de uma explicação sobre tudo o que aconteceu. As imagens são realmente, demonstram isso, né? E a gente percebe que faltou maturidade, às vezes, da polícia em negociar essa condição. E a gente vê alguns relatos de que, depois que foram garantido o acesso dos vereadores, a polícia continuou agindo, mas no sentido de dispersar, para que vocês não ficassem ali atrapalhando. Isso, eu acho que a ação foi para impedir mesmo, né, que a mobilização, que a manifestação dos servidores, que era pacífica, né, impedir que ela continuasse. Foi só isso. E garantir que os vereadores fizessem lá a votação, que aliás foi lamentável, que foi a portas fechadas, praticamente só com a presença de assessores e de alguns COs, segundo a gente tem informações, que participaram, mas servidores, né, e população, representantes da população, não puderam acompanhar a sessão. Entendeu? Isso é lamentável num Estado que deveria ser moderno, né? Que nós já tivemos tantos avanços. Vocês chegaram a dialogar para ver o seguinte, olha, nós queríamos garantir o mínimo da presença dos líderes sindicais, pelo menos na votação, para que acompanhassem, tivesse direito de acompanhar a discussão. Sei que não houve discussão. Muito bom você tocar nesse assunto, porque num dado momento veio o secretário de Segurança Pública, né, do município, e fez a proposta de que poderíamos mandar 40 pessoas para representar. Mas houve um entendimento na hora de que, a partir daquele momento, já não dava mais, né, para participar da sessão e referendar aquilo que eles estavam fazendo. Então, o movimento entendeu que não deveríamos ir. A participação da plateia naquela sessão seria meramente de espectadora, em razão de que não poderia fazer nenhum tipo de gerência naquele processo, é isso? Eu acho que eles ficaram com medo de manifestações, né? Obviamente porque, como eram projetos que tiravam direitos, né, que mexiam diretamente com o servidor municipal, eles tiveram um receio, sim, e não queriam que tivesse pessoas se manifestando contrárias. Tanto é que nós soubemos que as sessões, né, porque foram 2 seguidas, foram muito rápidas. Não teve nenhum tipo de embate entre os vereadores, não teve discussão, eles simplesmente aprovaram os projetos de lei e a questão da lei orgânica, né, que foi da emenda da lei orgânica, que foi em primeira discussão, entendeu? Os 2 projetos eles aprovaram em primeira e segunda e ficou resolvido. Tá bom? A lei orgânica, a emenda da lei orgânica, ela tem um prazo de 10 dias, então, primeira discussão e a segunda depois de 10 dias. Certo. Então, provavelmente vai ter essa discussão ainda, né? Deve estar acontecendo aí. Certo. Olha, gente, eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou pedir para o professor Berenildo explicar para nós quais são esses benefícios que serão tirados, quais são os direitos. Que a Prefeitura diz que está garantindo os direitos. E eles estão dizendo que estão com direitos suprimidos. Ele vai explicar para nós, mas vai ser no próximo bloco. Sai daí não. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Nós estamos recebendo aqui o professor Berenildo, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. O assunto é o movimento e essa reforma administrativa que a Prefeitura está organizando. Mandou o projeto de lei para a Câmara e foi aprovado. A gente sabe lá em que condição. Professor, eu participei recentemente de um programa de rádio e ouvi algumas manifestações também do próprio secretário de Educação, ou quem quiser da administração, viu gente, quiser quem pode falar, pode me falar, não tem problema nenhum. Dizendo o seguinte, que eles estão garantindo a execução de direitos que eles hoje não têm condições de pagar. Então, estão fazendo uma readequação ao novo momento em que a cidade vive.
Esse pelo menos foi o que eu ouvi, né? E que não adiantava ter no papel um benefício que eles não iam conseguir arcar com eles. O que eles estão tentando fazer é adequar isso. E vi uma outra reclamação, uma outra fala do secretário também, de que o professor é muito bem pago. Tem professor recebendo mais do que o prefeito. Queria ouvir os professores. Eu fiquei inquieto aqui, né? Porque, de verdade, é lamentável. Eu vou começar pela última questão, mas é lamentável que se fale que professor ganha muito bem sem entender como é que funciona, né, a educação, as necessidades, as demandas, né? Primeiro, precisa deixar claro que o professor tem um piso salarial, né, que tem que ser respeitado por uma jornada mínima. Então, essas coisas são leis federais, tem que garantir, né? E o professor do município de Cubatão, o piso salarial está adequado ao nível nacional? O piso está adequado. Está adequado já há bastante tempo, né? Então não é uma questão que a gente tenha de brigar. Por enquanto ele está sendo cumprido. Agora, o lamentável nessa história é que se coloca uma situação que ela não existe de verdade. Porque quando se fala que professor ganha mais do que o teto do prefeito, né, é uma inverdade. Porque é uma situação que diz respeito a uma necessidade do município, que precisa de professor, e aí o professor que já cumpre uma jornada, né, com uma quantidade de horas máxima, ele acaba dobrando por necessidade do município. Explica essa situação do professor ganhar mais do que o prefeito. Olha, eu desconheço professores que ganham mais que o prefeito, exceto algum que já tenha se aposentado, que teve cargo, que incorporou de chefia, né? E aí carregou isso. Um ou outro ainda que deve estar na rede, mas que não é essa distorção, essa disparidade toda que o governo ganha. Cubatão, gente, vocês têm ideia, ganha 14.990, se não for a memória, com os descontos aí dá para uns R$9.000 mais ou menos. E muitos funcionários que estão no teto ganham exatamente isso. E os professores, na realidade, eles acabam dobrando. É a dobra que faz esse valor? Quando acontece dobra, sim, porque o professor, primeiro tem que ficar claro que o professor pode acumular. Então, o professor que tem uma jornada aqui em Cubatão, num determinado período, ele pode acumular em outra prefeitura ou no estado, né? Que é uma das profissões que garante isso. O professor que tem só Cubatão e se sobrar aula disponível, né, e precisar de professor, ele pode dobrar. Então, na verdade, ele não está fazendo nada que é ilegal. É o governo, a municipalidade que precisa desse trabalhor para dar aula. Então, coloca. O professor só dobra porque não tem outro professor. Porque não tem outro professor. Agora, o que pode ocorrer é que, às vezes, a dobra é feita por professores que já têm sexta parte, né, que tem 25 anuênios, por exemplo. Né? Professor com 25 anos de serviço, ele vai ter 25 anuênios. Mas a sexta parte, então faz com que o salário dele seja elevado. Se ele dobrar a jornada, obviamente dobra o salário e nessa dobra não recai a contribuição previdenciária. Né? Por isso, o salário fica elevado, mas não pode esquecer que muitas... Mas quantos por cento, mais ou menos, dos professores ganham esse valor para que se utilize isso como subterfúgio, né, para uma reforma dessa? Olha, não sei precisar para você o número, mas eu acho até que o sindicato deve fazer esse trabalho agora, né, de tentar entender esses casos particulares, mas eu posso garantir para você que isso não causa impacto na folha. Não é isso, até porque está cumprindo uma necessidade imediata que é garantir a aula. Né? Então, isso não é despesa, isso é necessidade. Entendeu? O poder do governo é esse, é o poder de garantir, né? É discricionário, ele tem que garantir. Entendeu? Então, se a lei permite a dobra, né, em alguns casos, tá bom? Agora, exceto o professor que já tem 200 horas, que é o caso do pessoal de regime integral, né, não deveria, mas como houve necessidade, havia professor, sim, né, de regime integral de trabalho que também pegava mais uma jornada, obviamente o salário se elevaria. Gente, professor só pega mais uma jornada se tiver essa jornada para ser pego. Só tem essa jornada se não tiver mais professor. Então ele é obrigado a suprir uma lacuna que existe dentro do governo e aí acaba dobrando. Não dobra porque ele acha bonito que ele ganha mais, dobra porque não tem professor e alguém precisa fazer isso. É isso? É isso, Marcelo. Eu vou dizer para você mais. Eu acho que todos os professores, sejam do município de Cubatão ou de qualquer outro lugar, né, inclusive de escolas particulares, gostariam de ter a sua profissão exercida com uma quantidade de horas que fosse
muito reduzida, mas que pudessem ter dignidade com esse salário, né? Poder fazer um bom trabalho, poder ter tempo para fazer pesquisa, entende? Para ir a museus, para fazer atividades culturais, porque isso enriquece, né, a função do professor. Sim. E, na verdade, o que acontece nesse país que não se moderniza, não sei porquê, é que as pessoas têm que trabalhar uma quantidade excessiva. Então, muitos fazem no mínimo 2 jornadas, manhã e tarde, e outros, uma grande parte, faz 3 jornadas, que é para garantir, né, a sobrevivência, para garantir um patamar melhor, né, porque as pessoas trabalham, mas querem também ter uma dignidade, né? Certo. Agora, eu estou conversando aqui com o sindicato, com o presidente do Sindicato dos Professores Municipais, porque, salvo um melhor juízo, é a maior categoria dentro da Prefeitura de Cubatão. Existem outras categorias, engenheiros, que salário muito mal, R$2.000 salário de engenheiro, jornalista se entrar, médico se entrar, o salário inicial da Prefeitura é R$2.000. Isso não é um salário da maneira que a Prefeitura acaba colocando na mídia, né? Então, agora, garantir os direitos. Eu sei que a Prefeitura não está conseguindo arcar com algumas condições. Qual é o fundamento que tem na palavra do secretário nessa condição? Olha, eu acho que tem sim que garantir direitos, né? Porque uma vez estabelecidos, não dá para a gente no meio do caminho deixar simplesmente de receber e achar que está tudo certo, entende? Mas eu acho também que o governo precisa encontrar alternativas que não a de cortar direitos. Por isso nós fizemos o enfrentamento. Na verdade foi ali nas PLs, né? Era assenada a questão de pagar só metade das férias. Nós recebemos, e aí também tem uma distorção que falam, olha, os funcionários de Cubatão recebem férias em dobro. Não, na verdade, a remuneração de férias é um salário integral. Tá bom? Isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas lá fora ouvem. Não é que recebem férias 2 vezes. Entendem que recebem 2 vezes. Recebem o salário e depois que vão de férias o salário normal. Exatamente, recebe o salário. Então a remuneração de férias ela é paga na integralidade. Mas não são só os professores, aí todos os funcionários do município. Todos os funcionários. Todos os funcionários. Inclusive, a remuneração de férias ela é prevista, né, por lei federal e está na Constituição também, né, que é 1/3. Eu sou funcionário do Estado, gente. Eu recebo 1/3 de férias, eu recebo 1/3. Aqui, mas esse 1/3 é o mínimo. Certo. Então, quando a lei diz que aquele é o mínimo, não significa que todos devem pagar o mínimo. Sim. Aquilo é o mínimo desejável, né? Mas que se houver condições, se pague o quanto mais puder. Haveria uma flexibilidade nesse sentido na redução das férias por parte dos funcionários, se houvesse um diálogo na administração? Eu até acho que as pessoas poderiam entender, né? Mas não sei se há uma aceitação. Certo. Obviamente, eu não gostaria de ver reduzido meus vencimentos, até porque o que eu ganho hoje não é mais suficiente para as minhas necessidades. Certo. Gostaria realmente de que meus benefícios fossem garantidos, né? Então, essa questão das férias é muito delicada, obviamente, e tem outras que são tão delicadas quanto, entende? Porque, olha, se nós olharmos a conjuntura, nós estamos aí há 2 anos sem reajuste. Sim, essa é uma história muito interessante que eu vou perguntar, mas vou pedir um tempinho para o professor, vou fazer um outro intervalo e volto já com o professor Berenildo. Sai daí não. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, eu estou recebendo o professor Berenildo aqui, ele que é o vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. A gente está falando dessa reforma administrativa que a Prefeitura está propondo. Não sei nem se é uma proposição, né? Na maneira com que as coisas aconteceram. No segundo bloco, a gente estava conversando sobre essas questões das perdas dos benefícios, né? Você estava dizendo para mim da garantia que a Prefeitura teria de garantir exatamente aquilo que ela teria condição de pagar em razão desse novo momento. Certo? Funcionário da Prefeitura, vários benefícios, e aí vão perder. O que eles estão propondo perder? As férias, não é isso? Isso. Tem a questão das férias, mas vai muito além. Agora, eu acho uma retórica que é bom a gente discutir, é dizer, olha, você vai perder para ganhar, né? Isso chega beira ao absurdo, né? É sinistro, vamos dizer assim. Você vai perder isso e isso, mas você vai ganhar porque vamos garantir
que você tenha salário, né? Vamos garantir que você tenha o mínimo, ou seja, precariza mesmo o serviço público. É o mesmo argumento, por exemplo, da reforma da Previdência. Né? Olha, a gente quer mexer aqui agora para você ter direito de receber depois. É o mesmo argumento. Exatamente. É a mesma linha, né? Eu acho curioso, mas é algo que tem sido sistematizado nos governos de cima até embaixo. Tá bom? Então, dizer que vai tirar direitos para garantir direitos, isso para mim não é conversa, sabe? Eu não consigo entender. Até que ponto existiu uma flexibilização do funcionário em relação a esse tipo de diálogo? Porque assim, o que a administração falou assim, olha, eu conversei com as entidades, na realidade assim, olha, eles conversaram, olha, vai ser assim. Não, eu acho que o governo... O professor participou de alguma negociação? Nós participamos de reuniões, mas nenhuma delas, é bom deixar bem claro, em nenhuma delas havia o projeto de lei, nenhum dos PLs, entendeu? Prontos. Foi uma conversa. Só conversas. Então o governo dizia que tinha que mexer numa série de coisas para garantir recursos, não só para o funcionalismo, como é o correto, né? O governo tem que olhar a cidade como um todo, né? Mas dizia sempre que precisava adequar. Né? Mas em nenhum momento mostrou o projeto de lei. Quando, numa reunião que ocorreu no dia 7, que foi no gabinete do prefeito, ele garantiu que naquela semana os projetos estariam disponibilizados e que seria feita uma nova rodada de conversas. E não aconteceu. A nossa surpresa foi que no dia 15, né, os projetos foram pautados na Câmara. Ou seja, nós tomamos conhecimento deles quando eles já estavam caminhando nas comissões da Câmara. Então, comissões da Câmara, como foi essa conversa com as comissões da Câmara? Porque as comissões recebem, analisam, mandam fazer o parecer jurídico, né? Mas como é que foi essa conversa com a comissão, com os sindicatos? Não, as comissões não conversaram com os sindicatos. Nós tivemos algumas conversas com alguns vereadores, né? Mas basicamente 4 deles foram no nosso sindicato junto com o CISPUC para fazer uma conversa, entendeu? Mas não avançamos mais. E aí começou, então, um movimento de greve e a coisa foi tomando outro rumo e chegou um momento de que nós não tínhamos mais com quem conversar. Porque, óbvio que para haver diálogo precisa ter boa vontade das partes, né? Caminhamos e aí ficamos nessa questão de ofício. Encaminha o ofício, o prefeito não responde, eu não tenho como ir lá e obrigá-lo a responder. Certo? Então, a coisa caminhou mais ou menos assim. Agora, o prefeito chegou em algum momento a falar o seguinte, olha, como prova de que nós temos a boa intenção de garantir tudo isso, nós também vamos dar um exemplo aqui, vamos diminuir o salário dos secretários, vamos nomear mais CEOs, ou der uma demonstração de que também estava cortando a carne. Eu sei que a administração diz que nomeou secretários a menos, né, que criou uma economia, mas ainda não publicou um edital informando qual foi a economia obtida até agora, para depois, assim, quanto mexeu no seu bolso para depois mexer no bolso alheio, né? Isso. Chegou a falar isso? Não, essas informações nós não tivemos até o momento, né? Alguns secretários estão acumulando, entendeu? Mas as estruturas das secretarias continuam as mesmas. O governo também contratou cargos comissionados. Então nós sabemos. Então, ao mesmo tempo em que ele tira direitos dos servidores que são concursados, que têm uma vida, né, junto à administração pública, ele continua mantendo um esquema que ele mesmo muitas vezes criticava. Então isso é que nós achamos lamentável, né? Mantém aquele esquema e corta daqui de quem trabalha, de quem garante o funcionamento da cidade. Qual vai ser a estratégia de luta dos sindicatos, uma vez que nos dias de hoje a Justiça tem procurado manter cerca de 70% dos serviços funcionando em período de greve, né? No começo da semana tinha uma decisão que eu sei que vocês estavam lutando, a gente não sabe o resultado, que na gravação desse programa não se sabe o resultado ainda. A estratégia de luta do sindicato para combater esse tipo de atitude? Então, eu vou falar primeiro sobre essa questão dos percentuais da Folha, porque o governo sempre nos disse que a Folha estava em 51,2, 51, alguma coisa, que estava próximo aí do limite chamado prudencial, né? Recentemente nós vimos, e está disponível nas redes sociais, que o Tribunal de Contas diz que são 48,1, então muito longe desse limite prudencial,
né? O que dizem também, eu não posso afirmar porque não sou especialista na área, mas que aparecem nas contas verbas que não deveriam aparecer, né? Verbas indenizatórias. Isso foi uma explicação de um técnico. Isso, obviamente, vai aumentar a folha. Isso é a famosa pedalada, hein? A pedalada do governo, né? Então, eles tentaram isso, aí o secretário falou que usaria uma nova metodologia para as contas, né? Mas até agora não nos mostrou, tá bom? Com relação às questões de ordem judicial, eu acho lamentável que os juízes tenham tomado esse tipo de postura. Eles fazem um recorte, né, copia e cola de decisões que foram tomadas em outros lugares, com uma determinada linha política mesmo, né? E colocando uma greve com 80% trabalhando, com certeza ela não vai causar efeito nenhum. Até porque em alguns setores existe carência de profissionais, gente que está doente, né? Que aí você tem normalmente uma perda de 10%, 12% ou 15%, então continua na mesma, é como se a greve não acontecesse, né? Então o judiciário precisa entender o que é o mecanismo de greve, que o servidor ou o trabalhador entra em greve quando não há mais meios de negociação, né? Mas que precisa ter garantido esse direito. Enquanto a Constituição garantir o direito de greve, enquanto existirem leis ordinárias que garantem a greve, não deveria ser o juiz aquele a cercear o direito dos trabalhadores. E antes, digo mais, antes de tomarem a decisão, né, de conceder liminar aos poderes públicos que pleiteiam, eles deviam também pedir para ouvir a parte, porque a gente tem visto casos. Nós tivemos aqui um caso da nossa cesta básica, que está judicializado, que antes do juiz conceder a liminar, ele pediu a explicação do governo e deu prazo. Agora, no movimento de greve, a greve começou e no mesmo dia a liminar já estava pronta. E antes do término, né, daquele ato público, e daqueles conflitos que aconteceram, a oficial de justiça já estava procurando os presidentes dos sindicatos, né, para entregar, entendeu, o documento, para notificar, né? Então, muito rápido, né? Bem, eu não sei se o Belenildo sabe, né? Nem tem que saber, mas em razão a isso, eu sou oficial de justiça, né? Então, assim, tem essa função muitas vezes de procurar e de cumprir o mandado. Nada contra a função que está ali cumprindo o trabalho dele. Só para esclarecer, porque eu canso de dizer aqui publicamente da minha função. Não, eu concordo. Eu sou oficial de justiça, mas não é essa a discussão. Está quase terminando o programa, já levantaram a plaquinha ali para mim. O que o servidor pode esperar, então? Aonde você acha que essa luta vai chegar, para a gente terminar o programa? Olha, eu acho que o servidor tem sempre que confiar nos seus sindicatos, né, e cobrar para que eles tomem as ações necessárias. Tá bom? Primeira coisa, o diálogo com o sindicato é fundamental. E é aquele diálogo em que as pessoas têm que ser francas, né, e que tenham que cobrar mesmo para que as coisas aconteçam. É óbvio que tem coisas que dependem do governo e dependem que o sindicato consiga estabelecer, né, uma relação para conversar, tá bom? Mas tem, assim, o sindicato é um instrumento que o trabalhador tem, tudo bem? Do nosso sindicato, eu falo em nome do sindicato dos professores, do nosso sindicato podem ter certeza que sempre vai haver um empenho, e agora muito mais por conta dessa conjuntura que está turbulenta, vai haver um empenho para que nós consigamos avançar nas questões, né, e resolver, junto com os professores, que são a nossa base, né, resolver as demandas e caminhar para frente, porque não dá para precarizar, principalmente algo que é tão importante quanto a educação. Certo. Gente, o programa está terminando. Eu queria dizer para o professor desejar sucesso nessa luta. Eu acredito que dá para ver um avanço das duas partes. Dialogando, a gente consegue conversar. Eu não entendi ainda porque o município decidiu elencar neste momento essa discussão de uma maneira tão rápida e célere, né, justificando a necessidade dessa mudança. Do meu ponto de vista, acho que poderia fazer isso um pouquinho mais para frente, uma vez que tem outras demandas que precisam ser resolvidas, como os grandes contratos que existem no nosso município e que ainda não estão solucionados, não. Dá para se avançar muito mais nisso. Queria agradecer ao professor Belenildo por ter aceito nosso convite. É uma satisfação. TV Polo de portas abertas. A administração, se quiser vir aqui falar sobre isso também, estou aguardando, viu, gente? Fiquem à vontade. Obrigado, professor. Eu agradeço muito o seu convite, aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Estamos aqui disponíveis para qualquer outra conversa. Bem, gente, eu espero que você tenha gostado desta edição. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.